E aí, pessoal da comunidade da Vila, pessoal que está aqui no nosso podcast, estamos na série Origens, gravando com os pastores e colaboradores da Vila sobre os assuntos que a gente fala nos domingos. E na nossa série agora a gente está chegando sobre os rios. Quando você vai ler Gênesis 1, quando chega no 2, parece que a história muda um pouco o rumo, e aí eles começam a falar de rios, e o rio 1, 2, 3, 4. O que isso tem a ver com a grande revelação que Gênesis está se propondo a fazer, a origem desses rios e aonde o padrão de repetição vai levar isso para o Novo Testamento e para nós nos dias de hoje. Do meu lado aqui, estou com o Simval, pastor Simval. Tudo bem, Simval? Tudo bem. Você ficou atento a esse rio aqui, que é algo diferente, com quantos anos? Quando você percebeu que esse rio não era apenas um lugar geográfico? Na verdade, o que eu tinha visto e considerado isso aqui, mas uma coisa que foi interessante foi na hora que você listou os temas que a gente falar sobre origens e que você colocou os rios. E daí voltei para esse assunto, porque eu lembro quando a gente, no seminário, a gente estuda origens. E a gente trabalha, ou dependendo da ênfase do professor, trabalha esses tópicos aqui. E eu me lembro que foi uma coisa que foi desprezada. E a gente até fez uma piada que o professor não gostava de rio, não gostava de água, não gostava de pescar. Mas eu lembrei dessa história, porque, de fato, a gente está atento aqui às repetições, a gente vai ver isso aqui, não tem como desprezar. É engraçado, quando a gente vai ler Gênesis 1 e 2, a gente dá ênfases que às vezes o autor não está dando e pula uns 3, 4 versículos que gastou ali para um tempo para pôr. Juliana, tudo bem? Oi, tudo bem? E o que você está fazendo entre os pastores, homens, assim? Trazendo diversidade para essa mesa aqui e representando a igreja. Você sempre está nos nossos encontros pastorais, né? Sim, sempre você estou. Você está aqui para trazer o olhar feminino e rir um pouco com a gente das nossas bobeiras, né? Sim. Aí, tá. Ju, você alguma vez te chamou a atenção esse trecho de rios que a gente vai ler agora? Não, de não ser um lugar geográfico, nunca pensei nisso. Não sempre foi lugar geográfico. Então Sim. você, quando ficava olhando o mapa lá, você tentava achar o Éden? Será que é por aqui? Você já viu alguns mapas que tentam falar onde estava? Nossa, tem várias especulações. Se eu não me engano, é lá onde o Saddam Hussein foi pego. Não era aqui? Por ali, né? mais pra cá, mais pra lá. Muitos colocavam ali. Gustavo, tudo bem? Fala, Marcão, tudo jóia? E aí? Você, como abeuense, quando é que você começou a perceber que os rios ali tinham uma simbologia maior do que apenas um lugar que corria água? Acho que foi nessa série mesmo, cara. Foi mais nessa série? Então você tá que nem eu. Descobrindo coisas agora, né? Justamente por isso, essa série me chamou a atenção para isso, para algumas repetições. Algumas repetições eu percebia, outras eu falava, mas isso aqui para mim eu passei batido, né? Eu sabia, o que eu tinha visto era isso, na localização, vamos localizar o Éden. Aí tinha sempre uma discussão. O Tigre e Eufrates são rios mais conhecidos e que estão lá até hoje. E aí parece que os outros dois já tem uma mais polêmica, não sei se é para cá, para lá. E aí me chamou a atenção ver isso, localizações bem, às vezes bem distantes uma da outra. Você fica assim tentando forçar, aí alguns falam, foi um terremoto que mudou, mas na época não era. E você, Zé, tudo bem? Como é que você tá? O nosso John Walton brasileiro, tudo bem? Ô Zé, eu quero mudar um pouco sobre poço. Quando é que você percebeu que os poços tinham algo especial ali? Porque os patriarcas, os autores, os personagens bíblicos, principalmente em Gênesis, sempre estavam ali por perto. Foi bem nessa pergunta agora, né, Zé? Eu lembro de um livro de teologia do Antigo Testamento que falava nisso, assim, mas é aquela coisa. Você sabe que faz sentido e tal, mas como o Gus tem falou tantas também, outras prioridades para estudar da Bíblia e falar, legal. Vou saber de poço. Vou estudar Não, é importante para os caras, mas o pensamento pode ser assim: num lugar desértico, todas as histórias vão acontecer perto de um poço. Poço tem uma relevância considerável, uma necessidade não? básica, né? Tem um poço, é uma necessidade básica. Pra que o cara... Não, vou ficar num lugar longe. Também é isso. Você já deve ter percebido que o nosso bate-papo, a gente também tá chegando... não faz muito tempo que a gente sabe, estava escondendo isso. É porque a Bíblia ela é tão rica e a gente vai vendo que além das representatividades
físicas os rios são necessários, as fontes de água, os poços, mas também existe um símbolo atrás no padrão de repetição, e a gente vai ver como eles usam esses rios para ter significado ainda maior do que apenas um lugar de água, é um lugar de bênção. A gente vai falar sobre isso. Queria que lê o texto antes da gente começar. Eu quero levantar algumas perguntas para vocês falarem e a gente vai estudando um pouco esse texto. A gente vai ler Gênesis 2, a gente já acabou o primeiro capítulo, e agora a gente está entrando no segundo capítulo, versículo 4 até o versículo 14. Nosso Zé vai ler. É um trecho que normalmente a gente ou pula ou não Ou lê percebe. rápido. Lê rápido, assim. Fala, nossa, é um trecho que pouca gente fala, quase né? pulou aqui na nossa exposição. Porque a gente vai ter que ir Fomos para fortemente tentados a isso. Vamos lá. Essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bedélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Até os nomes são estranhos pra gente. Legal, né? Então a gente tem 4 rios aí principal. A primeira coisa que a gente vai ler, que eu acho que é interessante a gente conversar aqui no podcast, quando a gente está lendo assim de forma que a gente já foi acostumado à nossa cultura, a gente vai lendo. O Gustavo até é mais letrado nisso. A gente tem um sistema de organização que uma vez o Gustavo falou aqui no nosso podcast, que é assim, faz um capítulo, esgota aquilo, passa para outro assunto que está na frente. E é linear. Então a gente pensa assim, a gente fala, vamos falar do começo, nunca falaríamos do começo no fim. Parece que Apocalipse só fala do começo no fim. e às vezes Gênesis fala do fim no começo. Mas a gente tem essa forma linear e a gente pensa, já esgotou, vamos para outro assunto. E a gente vai ver que a primeira criação, ou a única, a primeira parte aqui... Primeiro relato. A primeira narrativa, ele vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, mais ou menos, que vai explicar os 7 dias. Ali está bem dividido, e a gente já falou bastante. Mas parece que, assim, alguns colocavam nos últimos anos, séculos, que é uma outra narrativa de criação, parece que começou do zero. Porque a gente vai ver que ele volta, como se ele voltasse no dia 4 e falasse, olha, tá tudo aqui na ordem, mas é um grande deserto. Se a primeira narrativa começa com muita água, parece um caos, como se fosse um marinheiro preso no meio do oceano, sem iluminação, no meio da noite, e o caos ali é tudo que você não sabe onde é céu, onde é terra, porque tem água em cima e embaixo, você não sabe o norte ou oeste, não tem direcionamento, você não sabe que horas que é, você sabe que ali só tem morte. E aí vem Deus, vai separando as coisas e trazendo vida. Agora, a gente vai ver um lugar que não tem água, não tinha brotado nada, é quase praticamente uma descrição de deserto. E uma vez eu falando sobre uma grande quantidade de água de Gênesis 1,
era sinal de caos, de morte, alguém tinha comentado, porque eu não tinha tempo de explicar bastante, explicar, né? E aí a pessoa falou, até parece que a água representa a morte. A água é vida, gente, a água é tudo. E é lógico que a água é vida, mas a gente vai perceber que muita água é morte, igual nos oceanos, e pouca água é morte. Então, uma água é vida para nós que temos copo d'água à disposição todos os dias. A gente não está com... Ou quem não mora em enchente, ou quem não mora num lugar que não tem água, que tem que andar muito tempo. Então, a falta de água é morte, muita água é morte. E esses povos viviam, né, em enchentes e falta de água. É esse meio termo. E aqui ele vai contar sobre... Como se ele falasse assim, vou dar um foco. E aí já tá. É uma nova... Gustavo, é uma nova criação, porque teve no século XVII, XVIII, a gente fala que é o pensamento mais iluminista, tentando entender com um jeito linear, falava, isso aqui é duas fontes diferentes. Peguei uma fonte... Porque no primeiro a narrativa fala muito sobre Elohim, no segundo fala sobre Javé. Fonte de referência... Fonte no sentido de achei um documento aqui, Isso. achei um documento aqui, Vamos juntar. vou grudar, não importa a emenda que eu fizer, o que importa é ter vários pensamentos da antiguidade, como se na época de Moisés, ou muito tempo depois, fizeram isso. Por que tem duas narrativas que parecem que não é seguida uma da outra? Isso é muito interessante, né? A gente está vendo que o raciocínio que a gente chama de não linear, né? Às vezes o raciocínio circular, alguns vão dizer, né? Como é que, mesmo no Novo Testamento, os autores hebraicos, eles costumam fazer assim. Eles vão falando sobre um assunto, aí eles retomam, às vezes, aquele assunto com uma outra volta e acrescentam algum elemento. Então, geralmente é assim. Então, aqui está claramente... ele está fazendo um enfoque mesmo agora específico. Você citou o quarto dia... mas acho que mais especificamente a humanidade, né? Só o fato Porque de ele eu diz, por citar exemplo, o quarto dia já mostra que eu ainda tô com a cabeça nossa de Isso, querer do encaixar, outro relato, encaixar o verdade. relato primeiro com o segundo. Isso aí já não faz muito sentido. Para de querer achar o dia já foi, agora vamos pensar de outro ângulo. Quando ele cita na parte da primeira narrativa, criou, pois, o ser humano, né, a sua imagem e semelhança, tal, ele fala isso, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, e aí vai dizer que é bom e termina ali. E aqui parece que começa a detalhar um pouco. E o homem aqui, a humanidade, é um centro aqui. No texto. Capítulo 2. Tanto que, assim, ele vai justificar, por exemplo, que até havia umidade, porque tinha ou um vapor que subia, ou algumas fontes que brotavam ali, que deixavam a coisa meio úmida, mas fala que não tem as plantas. E uma das explicações é porque não choveu e porque ainda não havia homem para cultivá-las. Então, olha a centralidade do homem em Deus, que vai plantar um jardim e vai colocar o ser humano como alguém que vai, de alguma forma ali, continuar cultivando. Né? A explicação não havia ainda o homem para cultivar as plantas. E vamos lembrar que... Então, assim, independente da questão, né? Às vezes, essa é a lógica do deserto. Ou de um lugar onde não chove. Só tem... a planta, o lugar onde o homem conseguiu interferir, cultivar. Então é assim, até tem potência para ter, mas precisa ter alguém que está trazendo de algum lugar. Precisa ter uma intenção ali. Né? É isso. É como se a segunda narrativa, ele fala assim, agora eu quero dar um foco no ser humano para contar outros elementos que... A primeira narrativa vai falar sobre o Deus criador de todas as coisas, as ordens, que tudo tem uma ordem, tudo tem um ritmo, tudo tem um tempo certo. Então, ele vai colocar em dias de semana, ele vai colocar os luzeiros como administradores das coisas celestiais e vai colocar o homem aqui como da terra. Mas agora ele vem para o nosso ambiente, quase como para o dia a dia, o cotidiano. E vamos dar uma outra visão. Né? E aí a ordem muda mesmo. Porque se no primeiro... que nem perguntar assim, né? Como que começou a vila? Como que é a vila? De onde ela surgiu? Daí alguém fala, não, ó, esse prédio aqui era assim, assim, assado, daí a gente reformou, daí veio o arquiteto tal, fez não sei o que lá.
Daí você pode responder isso. E estaria errado essa resposta? Não estaria. Mas eu outra poderia pessoa falar, pode... não é isso que eu tô perguntando. Eu tô falando quem plantou. Como começou? Não, era um grupo de pessoas que começaram a estudar a Bíblia junto, daí um pastor resolveu plantar essa igreja e fazer tal coisa. Então são duas respostas para a mesma pergunta. Válidas, né? Com enfoques diferentes. Com focos diferentes. E alguém poderia responder, o dia do começo foi quando eu fui no cartório e registrei Comunidade da Vila. E ali oficialmente a gente começou. Que também não tá errado, mas provavelmente não foi a pergunta. Não era ênfase né? Depende da ênfase de quem tá respondendo. Mas uma coisa é certa com esse exemplo que você deu, que é do John Walton, que eu sei. Tá bom? Você não vem? Que eu ouvi esse podcast. Cadê a citação? Tá escondendo a fonte. Mas você mudou um pouco. Mas uma coisa é certa. A pessoa que ouviu os 3 relatos da criação da Comunidade da Vila tem mais conhecimento do que quem ouviu só um. Quem ouviu só um, mesmo que tenha sido a pergunta que ele fez. E ele ouviu só um. Porque a pergunta que ele fez talvez seja a resposta número 2 aqui que a gente deu. A intenção que ele tinha, né? Mas a pessoa que ouviu 3 ouviu muito mais. E esse é o pensamento dos judeus, dos autores bíblicos. Eles estão assim, ó. Se eu trouxer mais ângulos das nossas narrativas, mais informações, mais narrativas diferentes ou outro jeito de contar, até mesmo outras histórias, mas em cima dessa estrutura, eu vou ampliar o conhecimento, a revelação de Deus. Aqui tem um ponto importante que eu acho, né? Porque existiam, e era muito do conhecimento, principalmente, né, de Moisés, ali que foi educado no contexto egípcio, existiam várias narrativas de criação. Então a questão não é também só uma diversidade pela diversidade, né? Mas talvez aspectos que estão sendo revelados sobre o caráter do Criador, sobre a natureza humana, sobre um povo que está sendo formado, o que vai acontecer ali, qual é o cenário, o que deu errado para chegar em algumas coisas, quais soluções Deus proporcionou. Então, assim, com essa ótica, não só tipo, vamos colocar um relato aqui, ó, também tem aquele da literatura suméria. Então não é necessariamente só, vamos colocar vários, mas são aspectos que revelam eu nem o caráter acho que eles desse colocaram Deus. Vários, eu acho que ele escreveu de forma apologética, mas é mais ou menos guardado as devidas proporções. Por que temos 4 evangelhos? Sim. Porque os 4 evangelhos é o mesmo Jesus. É um testemunho de pessoas que estavam muito próximas, mas tem várias vezes focos diferentes. ênfases, é verdade. ênfases. E enriquece. Você vai falar, quero conhecer Jesus. Então leia Lucas, que você vai. Outra. Não, você tem que ler os 4. É verdade. E são os focos. E é isso, para você saber a criação, você lê essa de Gênesis 1, de Gênesis 2, de Isaías, de João, porque todo mundo está dizendo alguma linguagem em Salmos, às vezes, que aparece. Salmo 19. Isso, e todos eles estão falando da criação, são porta de entrada, e que você fica, não, mas isso aqui todas têm a inspiração bíblica. De alguma forma, Deus está tem se revelando aspectos seus, do seu caráter, do seu propósito, por meio de todas essas. De cada relato. E tem outro detalhe, a pessoa que já ouviu, né, os outros episódios sabe disso, que a gente tá numa linha aqui que a gente acredita que o texto não tá falando sobre necessariamente da mesma forma que a gente entende por criação, que é uma criação necessariamente material. Deus criou a matéria, Deus criou tudo, sim. E a Bíblia fala disso, não só aqui, mas em outros momentos. Mas a visão aqui de Gênesis é uma questão da função das coisas e outras coisas que a gente já comentou. Você pode ver em outros episódios. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você lê Gênesis 1 e fala assim, Deus já criou a matéria das coisas. Por que vai falar de novo disso? Se fosse uma questão da matéria, talvez não faria sentido, mas como não é, ele está mostrando outras funções, outras coisas. Né? A gente está falando de um povo que está recebendo esse texto aqui e sabendo então da construção do Pentateuco, a gente sabe que quem está escrevendo provavelmente é a única pessoa que sabe ler e escrever ali na turma. Ele tem ali, se tiver num grupo de 50 pessoas que sabem ler e escrever no grupo todo, junto com Moisés, é muita gente. Sabe ler e escrever qual assim, idioma também. Então o idioma, a gente sabe que até o idioma estava sendo inventado ali, é uma construção nova. Mas a gente está numa relação de um povo de cultura oral.
Então a gente tem essa história aqui sendo contada o tempo todo, né? Inclusive quando a gente vai lendo o Pentateuco, a gente inclusive na hora que aparece, né, o Senhor Deus é o único Deus, tem uma ênfase, repita isso para suas crianças do jeito que você está acostumado a fazer, na hora que você acende o fogo, na hora que você come, repete essa história. Não é só o Shema, né, quem é Deus, mas é repetir essa história, fala que Deus fez as coisas, né? Conversa com ele sobre isso. É um incentivo a ter uma conversa sobre esse assunto. Então a gente está ainda repetindo aqui, quando a gente está falando e vê essas repetições, que acontece bastante a gente lê Gênesis, né? A gente teve a série anterior, né? Que a gente também estava trabalhando sobre essa questão da repetição, que a gente vê as histórias se repetindo, a gente percebe esse padrão. Aqui a gente está vendo de novo, mais uma vez. Agora, uma coisa legal que a nossa cabeça moderna joga contra, ou a nossa teologia moderna, mas eu acho que a gente, quando vê duas histórias da mesma coisa, a gente quer harmonizar as histórias. Que para nós, ou escolher uma, a nossa lógica é dizer, só terceira, uma tá com a verdade. Então vamos pegar os pontos e cortar o que não é parecido. Então a gente faz isso muito com os evangelhos e às vezes faz isso aqui também. O que é? Onde eu vou encaixar? Que nem eu. Onde eu vou encaixar isso nos dias? Dia 4. A gente vai querendo pegar e sincronizar, sendo que a riqueza dos testemunhos, quando fala nos evangelhos, por exemplo, é a diversidade. Porque o autor bíblico não está preocupado. Eu estou colocando um relato um pouco diferente que não está sincronizando. Ele está mais assim, eu vou contar a história de um outro ângulo para o pessoal poder entender mais ainda a coisa. E é acontecendo isso. A gente tem que... E isso não é um atestado contra a veracidade não, das de jeito coisas, nenhum. né? Aliás, essa não é nenhuma pergunta que eles estão levantando. Você sabe que Fala, Ju. Eu tenho uma pergunta. Isso que o Simval falou, antes de Gênesis ser escrito, era uma tradição oralizada, né? Essa história era contada. Essa história era contada desse jeito, com essas palavras, ou ela foi organizada pelo autor de Gênesis? Isso a gente não tem como saber. A gente sabe que a história era contada, porque a própria Bíblia fala. Eles decoravam, mas não mas se sabe se era assim. Com certeza, o que a gente chegou até nós é fruto de uma redação de um autor. Intencional. E muitas vezes cita coisas de outras tradições e faz um contraste. Por exemplo, quase que dizendo assim, na cultura egípcia, a gente passou isso nos primeiros episódios, na cultura egípcia costumavam dizer isso, isso, isso. E aí ele não diz isso, então ele só entra e fala o contrário, e algumas coisas são parecidas e outras são opostas, como disse o Se a gente não tem um contexto, a gente perde essa comparação, né? Eu pensar no seguinte, que eles estão recebendo isso aqui, Ju, eles estão no Êxodo. Sim. Então, isso aqui é 50, digamos, mais de 50 capítulos, contando uma história anterior a tudo que eles estavam vivendo. Então, até essa leitura de deserto... Mas que todos sabiam. Que todos estavam já ouvindo. Conheciam essa história, não era uma história novidade. da família deles. Lembra que eles estão numa terra estranha? E o que a gente faz, né? A gente está numa terra estranha. Quem viajou aqui sabe. Você encontra brasileiro que está fora do Brasil, eles são mais tendem a ser, né? Tendem a ser, não é todo mundo, mas tendem a ser mais hospitaleiros do que seriam aqui. Recebem a gente e eles estão ávidos por algumas coisas da nossa experiência, da nossa terra, né? Da nossa história. Que nos é comum. Lembram as coisas da infância muito mais do que a gente tende a lembrar, porque está em terra estranha, está num outro lugar. Então tá vivendo um outro lugar, lembrando daquilo que é a raiz, né? Que é aquilo que representa. Eu fiquei um pouco fora, eu tava morrendo de vontade de comer goiabada. Mas eu nunca como aqui no Brasil. Mas quando eu fiquei fora, eu queria comer goiabada. Sim, que cria símbolos, né? Sim, Ju, porque tem uma memória afetiva. Essa é outra coisa que hoje se sabe muito. O quanto que a afetividade está muito ligada às memórias. E inclusive a capacidade de registrar detalhes, né? Então por isso também essa cultura que era anterior ao êxodo, anterior vamos dizer, a ida para o Egito, enfim, na formação do povo. E depois mesmo, quando fala, essa lei, você ensina seu filho assim, né? Quando você estiver andando no caminho, ensina. Porque esses afetos, as refeições, as festas, né? Hoje talvez a gente vai falar um pouco sobre algumas das festas que eles faziam, é sempre nesse contexto de reunião familiar, de afetividade. Então, de alguma forma, essas lembranças ficam arraigadas, né? Você lembra de detalhes. A sua pergunta, Ju, é bem assim, uma alta crítica que a gente fala. São os estudos. Então você tem um pouco de tradição, você tem um pouco de redação e tem até um pouco de talvez visão, vou dizer assim, uma inspiração até
Um novo elemento que... de um novo elemento que só Moisés. Uma coisa é Revelação, certa, revelação. Uma coisa é certa. Depois de Moisés, eles não falavam segundo a nossa tradição, ou segundo o que ensinou. Se falava disse Moisés. sobre os livros de Moisés, o rolo de Moisés, a lei de Moisés. Então, o projeto final de Deus foi em Moisés. Passou pelas mãos Passou dele. por Moisés, mesmo depois os seus discípulos escrevendo sobre a sua morte. É curioso e a gente ver isso na isso própria... é muito forte para a gente saber quem é que teve a autorização de Deus de bater o martelo. Porque depois... E vamos lembrar, ele bate o martelo, escreve, só que, como falou, ainda por centenas de anos o povo não sabia ler. Então ainda era tradição oral. Também. Como a gente falou desse enfoque, eu fiquei na dúvida. Esse enfoque foi Moisés que trouxe ou eles já tinham isso? A gente não de sabe quem tradição, trouxe, né? mas Nos com livros certeza Moisés históricos, a gente- Moisés decidiu isso. Registrar. Não sabemos se foi ele que falou, agora eu vou puxar. Mas ele optou por isso. A gente tem na própria Bíblia exemplo disso, em Reis ou em Crônicas, a nação, né, perdendo o costume, perdendo a noção das coisas. Passou uma geração ali que não tinha contato com a palavra, Aí tinha o rei um vai lá. rei ruim, daí alguém acha lá os rolos antigos Moisés. de Moisés. Daí eles releem, daí tem aquela arrepende. história, se arrepende, E coloca era um pano dia de saco. todo de leitura. Era um dia todo de leitura. E aí eles tinham que ficar repetindo com músicas, com histórias para os filhos. E era um jeito daquilo. E com festas para ser lembrado. E é o que a gente faz na teoria. Teoricamente, todo alguma coisa- domingo. todo domingo. Essa é a ideia, pelo menos, Essa é da a nossa ideia. reunião. Né? Agora, uma segunda pergunta aqui. A gente vai ver a narrativa falando sobre esse deserto. E aí, no versículo 6, mas uma neblina subia da terra. Ai, cara, neblina. Aí eu fui na NVI, fala o seguinte... 6. Uma fonte. Brotava água da terra e irrigava. E aí, isso Ela traz aqui... na nota de rodapé também isso, né? Ou brotavam fontes ou surgia uma neblina. Tem Isso. essas três possibilidades. Ou botavam fontes, né? Que é muito, mas também muito legal esse plural aí, como se fosse. A questão aqui, é lógico, é tradução. De novo, a gente está trabalhando com uma língua... uma língua muito antiga, que várias vezes a mesma palavra tem vários. A gente estava falando sobre os números. Número 4, 14, 40, 400. Eles várias vezes era representado pela mesma raiz. E a gente, até as vogais foram colocadas milhares de anos depois. Porque para tentar lembrar o que era se falado. Porque a escrita era para dar uma direção na lembrança do que se já sabia. De um povo que tinha toda essa habilidade de lembrança, né? Porque não tinha Isso- o texto. isso é- Então você imagina que algumas abreviações, né? Então, Ju, é como se a gente só fácil de lembrar. escrevesse com consoante. Sim. E depois Quem é brasileiro vai entender. Talvez alguém que está aprendendo porque se português... você pegar... Sabia que se você ler as não palavras só consiga. com consoante, Com a dá primeira pra e com a entender última, muito. a gente Mais ou já- menos. Por exemplo, VC. Não dá pra saber se é você, se é vaca, se é vácuo. Mas a pelo gente vai pelo contexto, contexto dá. E era isso. Sim. Isso, na verdade, as Só que eles consoantes eliminavam as foram ambiguidades colocadas... já, né? As consoantes foram colocadas depois de Jesus. 500, 600 depois de Jesus, os maçoretas foram colocar. Mas isso é só pra gente entender que para eles é só uma lembrancinha para eles começarem a repetir o que era ensinado, verdade. o que estava na cabeça já deles. Muitos memorizavam É igual- e sabia de cor, né? Posteriormente, quando começa a ensinar a leitura, principalmente com o advento das sinagogas, né? Os caras começam a ter... As crianças memorizavam, né? Alguns que memorizavam melhor iam se tornar doutores da lei. Com não 12 sabiam- anos, as crianças destaque já sabiam a Torá de cor. Então, assim... Os meninos, isso né? Os meninos, isso eram mais os meninos. Mas, assim, e aí tem essa fonte d'água. É uma tradução aqui, mas é interessante que dessa fonte d'água, toda a história aqui que a gente leu vai se desenvolver. A gente vai ver primeiro dessa fonte d'água criando um barro e aí as coisas surgindo do barro. Ó, aqui, ó. Logo aqui, ó. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. É algo que está acontecendo porque acabava de falar que não tinha vida ali. Então o Senhor Deus formou o homem
do pó da terra. Aliás, não deveria nem ser traduzido pó, né? Porque está molhado, né? Do barro da terra. Eu sempre E soprou Como é que você forma do em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E é interessante que aqui, se eu não me engano, o homem é feito antes de tudo, né? Pois é, nesse caso é interessante. Por isso que eu falei, tem a O ver... homem é o último na primeira narrativa, agora é o primeiro dessa narrativa. antes de tudo, não, né? No caso da... eu tô falando de vida, das árvores, Os animais, Por isso que eu tentei encaixar no dia 3 Sim. para 4, porque começa a ter coisa, mas aqui é a inversão. Porque tá falando- Porque aqui o foco é o ser humano. É o ser humano como o representante de Deus perante todas essas coisas. Porque lá no primeiro relato ele fala, né, pro ser humano dominar sobre os peixes, dominar sobre coisas, te dou por alimento as árvores e tal. Então, na sequência ali, aquilo vem antes. E aqui está dizendo assim, ó, então, é tão importante para o ser humano esse cuidado com a criação, essa representação do que Deus é perante a criação, que ele vem, inclusive, primeiro. Por isso que eu falei naquela hora, que ele fala não havia planta, porque ainda não havia sido criado o ser humano. Cara, isso aqui, eu sei que não é a nossa história, agora eu vou fazer um anacronismo, mas essa história aqui do pó sendo feito barro, sendo formado, ele é tão evolucionista, assim, ele não deveria ser uma briga aqui, porque eu sempre vi daqui, cara, sempre veio do pó, sempre veio da terra, do inanimado, porque os caras falam, orgânico, sujo então, na água, vem da água, né? E é O sujo lógico, da água, né? é Todo lógico esse processo. que não é o propósito desse texto processo falar evolucionista isso. tá ali, né? Não, Sempre mas se- assim, não é tão não contraditório, propósito. Mas Não é? sempre se pensou, do pó a gente veio, do pó vamos voltar. A Bíblia sempre disse assim, que Ao pó vamos voltar. algo que está ali na criação, que está se desenvolvendo e que precisa da mão de Deus, porque é o sopro. Então a gente vai ver os dias, como a gente viu já nos outros encontros, os 3 primeiros dias dando forma e os 3 outros dias, que é a ênfase, né? 3 é aquela ênfase sobre o conteúdo. E aqui é a mesma coisa. Ele dá a forma, que é do barro, Pro e ser ele humano. sopra, que é o conteúdo. A vida, o ser vivente, precisa dos dois. Então não se separa nem o sopro de Deus, mas nem o pó da terra que está ali sendo desenvolvido. É que a gente herdou de novo essa ideia de que o não material, né, o espiritual tem que ser necessariamente não material. Por isso que o pessoal tem dificuldade com a encarnação de Jesus. Mas ele é Deus e como é que ele encarnou, então? Né? Mas aqui não existe uma contradição entre as duas coisas. Né? É que nem tem a questão, né? Por isso que anda sempre junto. Um dos caras que foi pra Lua, né? Um dos astronautas que foi pra Lua chegou lá e falou: nossa, eu olhei pra Terra e eu cheguei no espaço e não vi Deus. Daí a questão é, mas da mesma forma que quando começaram a dissecar o ser humano, abrir o ser humano... Cadê a alma? Cadê a alma? É tão mas absurdo quanto. É você não ter noção de, por exemplo, a gente sabe hoje como um feto, como uma criança formado se no forma ventre. no ventre da... O fato do tempo bíblico não saber, né, as pessoas não saberem tanto quanto a gente sabe, isso faz deles, então por isso que eles falavam que é Deus que cria o ser humano? Não. O fato da gente saber hoje o que acontece fisicamente, quimicamente, biologicamente, não exclui Deus da jogada, não exclui que Deus, apesar da gente saber como você se formou, você ainda é propósito de Deus nesse mundo. Agora, uma coisa legal de comparação, de novo, não é errado comparar a primeira história da segunda, mas uma coisa interessante é o papel do espírito aqui. Se primeira narrativa o espírito está pairando e de certa forma vai começar a do caos tirar a vida, né? Ele faz parte dessa criação, aqui ele vem como o sopro dentro do homem. Verdade. Então a gente vai ver, porque a gente já logo tem a cabeça científica. Esse sopro é o ar. É a vida ali, para dar aquela... Sabe, quase como aquele choque para reanimar. Eles achavam que a criança não tinha vida, e então na hora que chora... Soprar, sabe quando a né? pessoa perdeu a vida afogada e alguém vai soprar? Mas não, aqui, ele é mais que isso. Ele é um elemento divino dentro da criação ali do ser humano. Verdade. É mais do que um sopro para dar vida. É Deus compartilhando dele e também Deus soprando, é Deus falando. É que para nós não faz tanto sentido. É o hálito de Deus, do falar é o soprar. Então tá
tá muito conectado, e para isso, para o primeiro público que está lendo ou que está ouvindo, tá meio claro isso para eles, né? Então aqui o papel do Espírito Santo é interessante também aqui, Verdade. que faz parte da criação, não tem como tirar o Espírito Santo. Agora, e aí a gente vai chegar nos rios, que eu acho que para nós é um assunto que já está no assunto, né, Marcos? Pensar na água pensar na aí fonte, como a fonte da vida. é a né? linha condutória desse segundo, segunda narrativa, porque ele vai falar, ó, não tinha vida. E de certa forma, e mais para frente vai falar que Deus faz brotar essa fonte, ou essas fontes, esse elemento que vai mudar a história ali. E é quase atemporal. A gente não sabe o que está acontecendo, quanto tempo demorou, mas isso aí vai saindo. Isso, é verdade. E ali o primeiro parrinho, Deus já faz o homem, que é lógico, é de uma cronologia, de novo, não adianta a gente tentar cientificamente explicar, isso aqui é muito mais pela honra que a segunda narrativa está trazendo ao ser humano. Você tem honra de ser o último significado, e você tem a honra de ser o primeiro. E nesse caso aqui é o homem, né? Não é o ser humano, é o homem. E aí a gente vai falar numa próxima, tentar falar porque que na narrativa eles quiseram separar esse momento. E aí aqui ele... Bem que é a mesma palavra, né? Adão de novo, né? É Adão, mas daí quando ele vai tirar... Pelo menos ele não tem a Eva, né? Então, não tem a fêmea aqui, certo? Sim, é Adão. É Adão. É o ser humano, mas a gente vai ver que falta uma pessoa para estar com ele. Que não é casal. criada, né? Que daí, mas isso a gente vai falar, calma. O Gus já tá querendo dar spoiler. Macho e fêmea. Isso. Aí a gente vai ver no versículo... Me ajuda aí. 8. Ora, o Senhor Deus havia plantado no jardim no Éden para os lados do leste. Só aí já tem uma coisa legal, né? Você sempre vai ver esse negócio do oeste, leste. Leste, né? Você tem tudo do leste. E a saída é pro leste, porque a Babilônia ficava no leste. Tem muito disso também. E ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos. E é interessante que esse padrão de agradáveis aos olhos vai ser o que vai enganar a Eva, mas isso também é mais para frente. Mas o padrão de repetição já está colocado aqui. Eu acho que é legal a gente comentar, Marcos, que não sei vocês, quando eu penso em jardim, eu penso um negócio só com flores, um negócio bem, um jardim separado numa casa assim pequena e tal. Mas acho que aqui a imagem, tanto eu já vi comentando sobre até a palavra que é usada aqui, é como se fosse um parque florestal, assim, um negócio muito maior. Você pensa até da maneira... pode ser usada para pomar também, então transcende essa ideia de... É muito mais pomar do que jardim para começar, porque tem frutos. Sim, e tem árvores, muitas frutas. Todo tipo de árvores agradáveis, então tem você pensa um parque. num negócio, um parque Por outro lado, assim, os grandes reis, já na época de Moisés, tinham os seus jardins próprios. Sim. Tinham os seus lugares, que era o lugar... quando Moisés sagrado, escolhe a palavra familiar. jardim, ele está dizendo, esse é aquele lugar mais especial, mais honrado, mais nobre possível. Então ele também está descrevendo uma mata, né, um pomar grandão, mas ele está descrevendo um jardim especial de um rei. Que Deus plantou. Que Deus plantou. Que Deus plantou. Ele nem mandou os servos fazerem, ele mesmo fez. E aí a gente vai ver os frutos, e no meio desse jardim tem duas árvores. Aí essas duas árvores, é lógico que elas são muito mais do que árvores. A gente vai perceber de novo o autor colocando simbologia acima. Ele vai falar que lá no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É muito interessante porque lá quem já viu o relato da queda no capítulo 3, ele não cita muito a árvore da vida, né? Não. Ele não cita. E aqui ele fala que tá claro que havia essas duas opções no capítulo 3. Dá a entender que a árvore da vida, a gente vai entender, e é difícil, mas dá a entender que a árvore da vida é uma árvore que você come se você não comer da outra. Por exemplo, né? Uma coisa exclui a outra. Os autores depois... Ou uma ou outra. Uma ou outra. Tanto que a justificativa da expulsão e de colocar querubins e a espada flamejante é para eles não entrarem e não pegarem da árvore da vida. Para que não comam e vivam eternamente assim. Então, existe uma falando, então você já fez a sua opção,
você vai nessa. Mas se você quiser saber mais sobre árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal, uma outra série que a gente fez, Eu Que Te Pergunto, você pode procurar em qualquer plataforma, você vai encontrar isso aí para você poder pensar. A gente vai passar aqui rápido nisso. O que eu ia comentar é que é uma questão geográfica, mas não no sentido que a gente criticou antes, né? Mas essa questão, né? Um rio, quando ele desce, o rio desce, né? Ele vem de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. E as árvores também falam, né? Fala no versículo 9 aí, que ela no meio do jardim, então dá essa noção também, alguns falam sobre essa questão. Sim, Tanto os rios estão vindo desses montes, quanto essas árvores também estão sendo irrigadas por esse rio que está vindo do monte. Mas não fala é interessante no alto algum momento? Ele não fala alguma coisa do jardim ser no alto? Eu sonhei isso. Não, isso aí é de vídeos que a gente assiste aqui para também entender. que também tem vários... Que é isso, deixam eu entender da onde isso, eu tô tirando, mas não daqui. Agora, uma coisa importante Aqui não tem é que as duas árvores não são igual às outras. Essa é colocada no centro. E aí, geograficamente, o símbolo é como centrais, ou até mesmo da onde está saindo a fonte d'água. Sim, central e mais alto também nisso, né? É quase como dos pés da árvore da vida está Que é uma saindo essa imagem que água. vai aparecer em Apocalipse. Isso, mais mas clara, isso só lá. vai acontecer quando... Lembra aquela pedrinha d'água que você joga no lago? Quando a gente tiver a repetição da repetição da repetição lá na frente da Bíblia, vai dar a entender que esse rio sai do pé desse madeiro, da árvore da vida. Sim. Que os autores do Novo vão falar sobre a cruz e vão falar muito, vai fazer vários paralelos sobre árvores. E também sobre os montes, né, do Senhor, da onde vem a revelação. Isso. Daí Monte E Sinai, a justiça, justiça, tudo que Todo relato que a gente vê representa- vai ver que o Éden está no alto. representa grande essa monte. noção de tipo assim, é do divino, assim, né? Isso, e o Marcos trouxe também em algum dos outros elementos de que a montanha é o lugar do encontro, né? É o encontro Deus dos céus e da encontrando- terra. É isso. como se fosse dois círculos que se encontram, e naquele ponto de encontro é o Éden, é o paraíso. Em outro sentido, vem de Deus a vida, né? Também é uma forma de dizer claramente. E a gente tem uma dificuldade de imageticamente. lidar com a imagem, né? Como o Lucas está falando, a gente começa a construir isso e fazer disso uma literalidade. Uma maquete, E a né? tradição traz isso, a gente vai ficando muito duro com isso, e isso atrapalha demais a gente compreender a mensagem da redenção. Então tem gente que começa a colocar que a oração feita no monte, e você vai ouvir um monte, a tradição Verdade. Os pentecostal gravetos brasileira, brilham no isso, monte. como se a oração do monte é ali que Deus responde, e tem uma outra oração então que Deus não responde. Quando Jesus E a manda orar gente- no secreto do seu quarto, que às vezes era um lugar subterrâneo. da Isso, e fica casa. confuso, né? Porque se a gente fala que Deus ouve a oração em todo lugar, tem uma oração que ele ouve mais. Então, quando a gente pega a imagem e faz dela uma realidade, e que se Mas torna um tipo de ídolo, né? Que a gente A gente consolida. estava conversando sobre isso agora. Quando a gente, por toda exemplo, razão. é óbvio que Jesus tem os seus pontos mais fortes da sua história nos montes. Monte das Sempre. Oliveiras, o no Monte das Gólgota. Oliveiras, do Gólgota. Próprio Quando ele Jerusalém. aparece para os discípulos e dá a grande comissão Na Galileia. é no monte. Os caras até tentam procurar o monte Sermão da do Galileia. Monte. Lá fala onde tá. Porque é difícil. E assim, não em tem Moisés monte também lá. tem o Monte Sinai, né? Que é a Transfiguração monte também. decisivo, né? Isso. E às vezes não é nem monte. Os caras, por exemplo, o Monte das Bem-aventuranças. Sermão do Monte, Esse sim. cara, o Sermão do Monte, eles querem achar um monte, uma montanha. Uns colocam e numa aquilo é só uma planície. referência de lugar do encontro de Deus. Mas se você entende isso como literal, é igual os números, quando tem símbolos, que você vai virar um numerólogo ou numerologia. E se você pensar que num monte que Deus fala, e não como Jesus já falou, no íntimo da tua casa, ele ali vai te ouvir, você não está entendendo a linguagem, você está tentando concretizar uma coisa que Você é está muito mais trocando o linguística. símbolo pelo O símbolo significado. Pelo significado ou pela materialidade do significado. Que é Tecnicamente, como é que fala aquela. Enfim, na comunicação você fala o significante e o significado. Né? perigoso. É isso, Aí, agora você fez eu lembrar das minhas aulas de hermenêutica. Bem complicado. Mas o interessante é que assim, essas árvores estão. E aí agora a gente vai perceber que vai dividir, e aí do versículo 10 até o versículo 14, que é o nosso fim aqui, ele vai descrever 4 rios, e a gente sempre vai ler.
caramba, eu vou mais rápido que eu quero chegar no que importa pra nossa vida, né? Assim, é meio uma sensação de Levítico, né? Quando entra em igual o Levítico, Zé você falou, fala assim, igual o Zé falou, a gente não consegue nem pronunciar alguns nomes. são várias palavras. Cara, várias Tigre, vezes, Eufrates, a gente tem que ser honesto com as pessoas. Várias vezes, pro primeiro leitor, pro segundo, pro terceiro e até pro um pastor, você tá lendo, por exemplo, os 10 mandamentos. Você vai lá nos 10 mandamentos, é maravilhoso, porque cada mandamento é muito rico. Assim, é um universo de coisas. Depois, aí Moisés volta lá e traz mais 42. E aí, esses 42, tem muita coisa assim, se o seu boi machucar alguém, você fica assim, mas que não tem nada a ver, gente do céu. Isso aqui não deveria estar aqui. Se é um boi que já chifrou outras vezes, tem uma você é pena, culpado. Você é culpado se não foi. Cara, é muito doido. E aí você fica assim, cara, tava tão legal os 10 mandamentos. Tinha coisa moral, tinha amar Cara, Deus. a mesma coisa aqui, tava tão legal, mano, mal empolgado, que agora vai falando uns rios. E aí, beleza, eles estão colocando isso, que sai 4 rios, porque aí a gente pode fazer o quê? Vai ser um tipo Indiana Jones. As pessoas leem, tá aqui, o local do paraíso perdido. Cara, Indiana tá Jones é uma boa comparação, né? É isso, cara, tá às aqui. vezes você vê os elementos, pra quem viu os filmes, pra quem é dessa época. Ou pra Tem quem que viu, fazer essa ressalva, porque eu confesso que eu não achei. Então, continuando aqui só entre nós, pessoal, tão excluindo. Eu assisti, mas não acredito eu assisti, mas eu não lembro. Não sei a história Não de leia cada o um. Pentateuco, mas assista Mas é isso, os caras às vezes vão numas literalidades, né? Falaram que João não ia morrer, então ele encontra o cavaleiro que guardava o Santo Graal E e o era Pedro tem a o chave do apóstolo céu, João. né? Enfim, A lá chave tem tá, essa- onde é que tá a chave? É. Tá na mão? Engraçado De isso. quem? Verdade, no Indiana Jones tem isso. Mas e aí então, Marcos, não é Então, isso? e aí não é vai, achar então, e aí vai uma referência pros pro nomes, mapa né? do tesouro, né? É, fala de 4 rios, aí vai pra Pison, Gion, aí Tigre e Eufrates, todo mundo que estudou sabe, né? Mas assim, o que é esse... E as pessoas têm dificuldade de encontrar onde estão esses rios, porque esses rios não eram talvez rios importantes lá, ou apelidados lá, e ele ainda fala, o rio tal vai para um lugar onde tem muito ouro, esse outro rio vai para um lugar onde tem esse tipo de pedra. E a gente, é lógico, e a gente vai estudando, e tem que estudar, a gente vai ver que, por exemplo, tem o rio do Egito, isso é meio claro, tem um rio ali da Síria, meio Babilônia, e a gente vai percebendo que os rios são os rios E a terra- de rios a terra famosos ali de da grande... Etiópia, né, que também- Da Etiópia, a gente vai ver que são rios de grandes nações. Isso é Grandes importante. nações. Isso é claro por aqui. Isso é claro. E nações ricas, nações que estão prosperando. Sim, o Pison, porque... que é o menos geograficamente localizável aqui, né? Porque o outro fala que passa pela terra de Cush. É. Que a gente sabe que é Etiópia. O Tigre e Eufrates, a gente tem esses rios até hoje. Mas o Pison, no mínimo, ele fala, ó, tem muito ouro lá, o ouro lá de qualidade. Então, assim, dá essa ideia de prosperidade. A Vila não é um lugar que se sabe onde é. Não, né? Cara, sempre... Existem Ju, algumas É bom especulações. suas perguntas sempre é bom. Sempre vai ter gente que sabe tudo. Alguém sabe. Alguém, você sabe, assim, você vai encontrar gente Que afirma é categoricamente cientista que que já encontrou foi pra Vila. as... tá rico, porque lá tem as rodas ouro. da carruagem do faraó Tinha nessa época, dentro Ju, do o Mar pessoal Vermelho. já Tem levou gente que tudo encontrou pra- as rodas do faraó dentro do Mar Vermelho. Nossa. Aí tem gente que não sei o quê. Você vai... Várias coisas. Então, assim... Mas, na verdade, quando a gente vai estudar um pouquinho mais sério, a gente vai saber que pode ser, mas também você tem que estar muito aberto, porque quando você trabalha com arqueólogos, os caras são muito mais chatos que teólogos. E aí eles vão falar, não, isso aí não é comprovado. Porque Então, por exemplo, assim, uma das coisas que ventilam é isso de Egito, né? E a outra que ventila que seria um lugar na Índia ali, enfim. Mas de novo, o importante aqui é o símbolo, de novo. Isso. Porque as É pessoas que- querem... Nações, as são pessoas, nações. primeiro, esses rios... Primeira coisa, esses rios não se encontram. É isso que eu ia falar. Não, assim, e geograficamente nem seria saem do fácil, mesmo né? ponto, Tigre e é. Eufrates. Porque a Por narrativa isso que os não é caras chegam a falar geográfica. que deu Não, o cara fala terremoto. assim, não, que o cara- que É esse- Não, fácil, depois vem do- tudo de um rio depois só. do Nossa, mas como é dilúvio, que Ju. esse rio aqui é um rio armênio, né? Que alimenta o Ganges. Não, É isso. Por isso essa é que tem esse negócio da especulação, Índia. porque todo mundo quer um riozinho do Éden. É, claro, que sai do Éden. Mas a e vai verdade bater Eu lá, diria né? que o Tietê vai bater esse. lá na sua Tá terra, aqui, né? ó, é o Gion. E, é o e de Tietê. certo sentido isso é verdade, sabe Porque por quê? isso é. Porque a vida só é possível em qualquer civilização porque Deus alimenta com um rio que vem do Éden. E perto de uma grande cidade sempre tem um grande rio. E todo mundo que estudou história, acho que no colégio mesmo,
você fala essa frase, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, que é um dos, talvez o primeiro historiador que falam, que é o Heródoto, né? Tava até pesquisando aqui para lembrar certinho quem que foi. Então tem essa noção de que, o Egito, por exemplo, que era o império, talvez o maior império, ele só acontece por causa daquele rio que alguém passa banca, ali. né? Alguém banca a existência humana. Ou seja, tem uma força isso daqui quando a gente pensa nisso, né? Esses rios que vêm do Éden são aquilo que realmente sustenta essas nações. Torna a vida eu possível. lembro disso da... Posso estar falando bobeira aqui, mas Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, né? A gente fala que é a área mais fértil ali da região. E Mesopotâmia, sabe o que legal, significa? Sabe o que significa Mesopotâmia? Entre rios. Meso no meio dos rios Pótamos. Não, e é muito legal. Como é Moisés que está escrevendo aqui, ou quem estava ali, ele vai assim, ele primeiro descreve o Pison, fala um montão de coisa, aí ele descreve o Gion. Você sabe de onde o cara tá? Porque quando ele vai descrever o Tigre e o Eufrates, e tem o Tigre e o Eufrates. Que todo mundo conhece aqui. Quase assim, o óbvio, não precisa falar, né? Eu quero falar de Deus, porque assim, esse vocês provavelmente nunca foram, mas eu vou falar. Lá tem ouro. Aí esse aí tem Tigre e Eufrates. Acabou. E é muito verdade, legal, Marcos, porque isso é uma prova que o cara tá lá e ele não tá dando detalhe, porque assim, não vou dar detalhe do que tá todo mundo já conhece tá cansado, tá com raiva até desse rio. e o mais importante aqui, gente, e é engraçado que alguns querem dar um ar de eu sou mais crente, eu acredito na literalidade. Olha como a gente é seletivo. E a gente acabou de falar do jardim da árvore da vida, e é óbvio que a árvore da vida é uma figura de linguagem. Aí a árvore do bem e do mal é uma figura de linguagem no sentido... Mesmo que pudesse estar materializada numa árvore, inclusive. Mas é uma figura, porque Jesus é a árvore da vida. É óbvio isso. Remete a isso claramente. Mas a gente não... O rio, não. Os rios, eles... Porque são rios verdadeiros, mas o mais importante que está dizendo assim, toda a vida e toda a bênção dos grandes que estão sustentando as grandes nações, mesmo nações más, vem do Deus Criador. Essa, talvez, é a lição que a gente deveria começar até a pregação falando isso. Verdade. Esses rios, sabe aquilo que você gosta, que você deu a dica lá, tem que começar já dando um spoiler final para o cara saber onde a gente vai chegar. Então, na verdade, assim, que deu muito certo. Toda a base... Genial. Toda a base de todas as nações, que é interessante. E vamos lembrar, de novo, o texto está sendo formulado e passado logo depois de Deus tirar a base de uma grande nação. Porque se você voltasse algum tempo antes, como que ninguém dos hebreus pensaria, não, Egito vai cair. Não vai cair. Isso aqui vai ser quase como Roma, uma cidade eterna. Isso aqui não tem como. Isso aqui é a potência mais... Eles vão... E assim, calma. Olha, tudo que... se Deus quiser, ele seca esse rio aqui. Que tem a ver com as pragas, né? Ou ele transforma em sangue, que é pior. Aqui a gente pode pensar no exemplo de Mara, lá da água amarga, né? Isso. Que é o contexto, talvez, do que eles estavam ouvindo aqui, vivendo ali, né? Sim. Qual que é essa situação? Eles chegaram num lugar que chama... 3 dias de sede. Estavam quase, assim, estavam no teste da vida. Caminharam pelo deserto por 3 dias, Êxodo 15, eu tô lendo, sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, que era o lugar de água amarga, e por isso que chama Mara, que tem a ver com... Significa amargo em hebraico. Amargo em hebraico. Você sabe que eu conheço uma Mara que odeia esse significado. Quem mandou os pais dela, né? É raro. E daí os caras reclamaram pra Moisés, e Moisés... Vem do português, maravilhosa. Que é o oposto, maravilhosa de oposto de Você tem que ler aí. Vamos lá que a gente já tá pra fechar, vai. Daí Moisés coloca um pedaço de madeira e a água se torna boa, né? Então olha que interessante. Ele bota o cajado, um pedaço de madeira que tem... Para nós é só um cajado, mas toda a escolha do cajado de Moisés tem a ver com a árvore do meio do Éden. Nossa, sarça. nunca tinha ouvido falar. Minha filha, mas no deserto. quando não tem água no deserto, sem ser no episódio um pouquinho mais pra frente. O que Deus manda Moisés fazer? Pegar a sua madeira e bater no tronco, que vai sair a água. Bater na essa pedra. fonte. Esse é o primeiro. Na pedra e é onde vai sair a fonte de água. E água viva é água corrente, é água que dá para beber. Porque água parada é água amarga, é água ruim. Dengue. Então, assim, é dengue, é. E esse episódio que vocês estão... O Êxodo é a primeira onda
já refletindo um padrão de repetição. Talvez não é a primeira onda, mas é uma onda muito clara. Porque a gente vai ver aqui. Mas então, dá pra ver a repetição da fonte, né? Nesse sentido aqui, nas histórias. e é dos isso que eu quero patriarcas, né? entrar. Quando a gente vai ver os patriarcas, toda hora, Abraão, Isaac, Jacó, José, tem poço, que Tem poço no hebraico seco, né? Tem poço seco onde tem fica poço José. seco, que é legal, que é uma dica dizendo, ó, esse poço é seco, vai acontecer coisa ruim nessa história. Não, e eu vou pôr água nisso aqui. por meio É da muito vida. louco, cara. Então, assim, você vai ver sempre eles encontrando em poço, na fonte. Poço e fonte é a mesma palavra no hebraico. Quando conta aquela só história que a fonte, que já está estruturada para o ser humano, A gente chama de um poço. poço, porque tem um lugar de coisas de pegar água. E também sempre Deus está perto de um madeiro, uma árvore. Que a gente não vai falar aqui, mas também tem a ver com toda essa narrativa. Então sempre Abraão está embaixo de que uma árvore. culmina na cruz, né? É muito legal como a árvore aparece. E carvalhos, Deus né? apareceu no Os carvalho. carvalhos. E Deus apareceu não sei o quê. Sempre tem uma árvore que você fala assim, o que tem a ver essa árvore? Por que o autor está descrevendo? remetendo à Mas você vai árvore ver Abraão, da vida. o encontro de Deus com Agar e o seu filho no deserto, quando vão Embaixo da morrer, árvore. é numa água, numa fonte. Ele ia morrer de sede, Ele né? ia morrer. O Ismael. Você vai ver com Abraão tem fonte. Você vai ver que o casamento dos dois filhos de patriarca, Isaac, o servo vai encontrar ela numa fonte. Você vai Raquel ver depois. que depois de Jacó No poço, no né? poço, numa fonte. Isso é uma dica. E aí você E vai José ver José é jogado no no poço, poço seco, fora dos territórios. Então, assim, e o jeito de Deus abençoar Jacó, abençoar Isaac, é fazendo eles cavarem, e dá a impressão literal que eles estão cavando e tem gente cavando do lado dele. O cara que está do lado, que não Aquela tem cena Deus, do The Chosen, não né, acha água. O cara enfia assim, acha, porque assim, é quase como uma correlação da bênção de Deus é achar água, No The- achar essa fonte No de The Deus. Chosen tem isso que é engraçado, que os caras falam, né? Ah, meu pai tá tentando cavar um poço ali, né? Acho que era o Jacó nessa ocasião. E- Que é o mesmo poço da mulher à beira do poço, de Jacó. É isso. A casa é maior que o nosso pai, Jacó, que nos deu esse poço. Mas enfim, aí eles estão lá e o cara fala, não, meu pai tá tentando cavar ali pra achar água. Aí o vizinho que tá ali, né, naquela cena, né, fala, boa sorte pra ele. Não, Porque a água aqui ninguém nunca achou. Aí de repente ele... Eu desafio vocês a lerem Gênesis e pensar, dá a impressão, e isso é mais a minha cabeça imaginativa, que é assim, é quase como embaixo da terra existe um rio de Deus. Mas os patriarcas, quem entendeu a bênção ali de Deus, ou quem reconheceu o Deus verdadeiro, ele bate e ali Deus faz de forma milagrosa mesmo sair essa fonte, que é uma fonte que é da bênção de Deus, para ter um jardim, para ter a vida. E aí o cara do lado, não é questão geográfica, ele vai do lado, ele fala, é impossível não sair água aqui. Não sai. Então, essa forma é um jeito da Bíblia descrever assim, olha, é Deus, a hora que ele quer, ele sustenta. E por meio do ser humano que ia zelar pelo jardim, depois por meio do povo escolhido, pelo qual viria o Messias, que é o autor da vida, enfim. Né? Então, é muito mais do que só vou abençoar essa nação e só eles vão se dar bem. Não é disso que está falando o tempo inteiro. Eu estou num plano de resgate do que vai dar errado no capítulo 3, né? Tudo tem a ver com a vida, com a árvore, com o propósito de Deus, do Criador que vem em resgate. E eu acho que essa é uma das importâncias da gente ter escolhido não pular essa parte. Sim, porque verdade. você não vai entender a grandeza da simbologia de toda a história de Gênesis e Êxodo. E toda a Depois Bíblia os que envolve profetas, água. Na verdade, tudo que envolve água. O poço, porque a fonte, né, que poço, chega a lá fonte. no Novo Testamento. Isso eu estou ainda no Antigo, na Bíblia hebraica. Você não vai entender se você não entender a importância disso aqui. Verdade. Ele dá o primeiro padrão, que vai virar um padrão de repetição, que é quando sai uma fonte de água, geralmente é Deus abençoando e Deus agindo ali para ser o autor da vida. É ali que ele está dizendo. E está dizendo, ó, não existe vida sem eu estar por trás sustentando. Mesmo as outras nações que não são tementes a Deus, Isso. aquilo que é bom delas E vem é um desse aviso, é quase como um aviso, além de um meio de graça, mas é um aviso, dizendo, a hora Não que eu se esqueça quiser, disso, eu seco. Eu tiro a vida. E é isso. E aí E é a gente chega- praga do Egito lá do rio, por a exemplo, praga, uma das coisas. Não é só da praga. A gente vai ver várias consequências, é um ato de De descriar. tornar o rio Por sangue, exemplo, né? Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, a gente vai ver que ali é o rio que Deus tirou. E virou só os ossos. E aí ele vai lá,
profetiza. E ali ele profetizar é quase... Profetiza que o Éden vai voltar ali. E a gente vai ver vários. Nem dá pra gente parar. Quero ir direto para Jesus no poço, que é para qualquer judeu ou a igreja ali do primeiro século que tá lendo aquele episódio de João 4, ele tá claramente entendendo que é o poço de Jacó, que é as mulheres dos patriarcas encontrando com alguém da promessa. Então, assim, vou falar devagar. É quase como uma figura do casamento ali que sempre teve em Gênesis. Então ela aparece e ele tá ali, aquele poço. E a todo ideia, aquele papo. Não tem como você não ler, lembrar de Isaac, de Jacó. Lembra que as mulheres à beira do poço foram canais do descendente, né? Não, e as duas. E por isso não é à toa que nesse lugar ele fala para aquela mulher que é um dos pouquíssimas que ele fala: eu sou o Messias, eu falo com você. Não, e é interessante, por exemplo, as duas, vamos dizer assim, e ela matriarcas, vamos chamar de matriarcas. As duas matriarcas, elas se oferecem a servir os homens, e é nesse símbolo que eles reparem que elas são que eles reconhecem. E ela se recusa, a mulher do poço se recusa a servir Jesus, Jesus que pede. E isso já... Então era para na narrativa falar, essa mulher realmente é uma samaritana, ela nem sequer ofereceu. Só que o propósito desde o começo era que essa água abençoasse, a água viva, verdadeira, abençoasse todas as nações. Mas é interessante como o João decide fazer a narrativa, é um contraste fortíssimo para jogar mesmo. Para um lado que todo mundo tá indo e falando, sabia que não era para confiar mesmo. E daqui a pouco ela vira missionária. Isso. Porque Jesus vai falar, dentro de vocês vai fluir uma água viva. E é uma referência muito clara a Gênesis 2, de 4 a 14. Só que a gente lê sem entender isso. E mais pra frente, se eu não me engano é João 7, ele vai falar da água viva e ele vai explicar o que é água viva. É o Espírito Santo. Ele fala isso claramente. Então a gente fica tentando entender o que é água viva. E quer dizer que João 7... Então é interessante que a Bíblia vai ganhando a repercussão e os apóstolos têm essa autoridade de reinterpretar para nós Gênesis 2. Então, Gênesis 2 é lógico que é água, eu acredito pelo menos que é água, eu acredito que é vida, mas é Espírito Santo. E derramar do Espírito Santo tem duas figuras muito comuns. Uma é o fogo, como purificação. E as duas que representam mais ou menos a mesma coisa. O outro é a água. Tanto que João Batista falou, eu batizo com água, alguém vai vir batizar, ele vai vir, Jesus vai batizar com Espírito e com fogo. É sinônimo, só que as consequências são diferentes. Ou juízo ou... E juízo, muito provavelmente. Me ocorreu aqui uma lembrança dos amigos com esses projetos que foram postos artesianos onde não tem água. Nossa. E... muitas histórias, né? A gente na nossa organização já fez algumas campanhas apoiando esses projetos, mas é impressionante a situação. Geralmente 10, 12 quilômetros longe de um lugar onde as pessoas precisam se deslocar para pegar água. E aí, nesse lugar, vai furar um poço. E tem algumas tentativas, ou tem em profundidade, né? Vai 20 metros, 30 metros, 40 metros. E quando descobre, eu acho que aqui achou água. E aí os vídeos mostram aquele momento do clima, né? Que tá todo mundo ali, tem, sei lá, 40, 50 pessoas. E algumas vezes, quando a broca é tirada, jorra como uma fonte, como uma explosão que dá um banho em todo mundo. Um negócio, uma coisa assim... E aí é uma festa. Que imagem, que coisa mais... De uma explosão de energia que todo mundo fica enlouquecido com aquilo. Porque aquelas pessoas que estão morando ali é gente de uma vila que nunca viu a água daquele jeito. Toda vez que ele viu água, ele andou 10 quilômetros para pegar num balde. Num pote, em alguma coisa. Era num balde. E ali ele tá tendo a água num ponto desperdiçada. Numa força que vai sobrar, né? Que vai sobrar. É uma coisa impressionante. Que forte essa imagem. Você sabe que essa é a minha sensação que eu sempre tenho. Sempre que eu olho pro mar, eu falei já pro Renato aqui, eu sempre falo assim, cara, que desperdício de Deus, né? É tão lindo, mas à noite podia desligar, né? Aquela energia que não para, né? Aquilo é muita sobra, é muito exagero de Deus, né? Dizendo, força, né? Cara, eu vou deixar esse troço ligado a noite toda. Vou deixar essa jacuzzi aqui, ó. Não é, eu sempre pensei, cara, que coisa linda. É muito poder. Mas assim, e agora já encerrando, não tem como não fazer, não tem nenhuma ligação direta, mas
é meio que óbvio a gente concluir que o batismo é um mergulho na fonte do Éden. Isso. Porque, cara, é muita água. Porque você vai ver lá em Atos 2, o derramar do Espírito com brasa de fogo. Então, os duas... esse derramar do Espírito. E logo depois, todos sendo batizados na água, que é a forma externa. Paulo vai falar que é a forma visível de algo que aconteceu invisível. Então, é o símbolo dizendo... quando eu estou entrando no reino dos céus, ou estou entrando no paraíso, que paraíso é a palavra grega para Éden, que é do hebraico, eu estou mergulhando ou saindo daquela fonte de Gênesis 2. É quase como assim, eu saio desse mundo e estou entrando de novo no paraíso quando eu saio, que é quase, na minha cabeça é aquela imagem, e é por imersão, desculpa nós presbiterianos, ali não tem como assim, apesar que o barro foi feito de forma de fora do Éden, então os dois estão, o barro foi feito de fora do então, rio. mas aí você se apegar demais ao... Se apegar, tô brincando, isso é só uma brincadeira. Eu tô uma figura tão bonita, também estraguei. Mas a figura é isso, da pessoa morrendo para si mesmo, como diz Paulo, e ele voltando quase como saindo no rio do Éden. E falando, cara, é aqui o novo, minha nova... É aqui, bem-vindo. É intersecção. É demais, né? É uma nova realidade. Aos pés do madeiro da vida eterna. Nossa, que é a cruz. Cara, não tem a profecia de Ezequiel, né? Ezequiel não 36. vai voltar para o Antigo Testamento, né? Só cita. Não, fala. Porque a gente já tá. O horário já passou e a gente tá falando. Você tá doido para falar? Os tabernáculos. Não, é outra coisa. Vai tem lá. Também a festa, mas Ezequiel 36 então as pergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Que é isso, né? É uma profecia sobre essa questão do batismo. Ele quis falar porque só para usar as pergir. E também tem. Você tem as festas do tabernáculo, que é a única festa que aparece no Evangelho de João. Aliás, é a única festa que Jesus... Como é que eu vou dizer? É a única festa que mostra que Jesus foi no relato de João. E que tem muito a ver com água, quando ele vai falar da fonte de água viva. Sim. Mas o legal é que também João, no Apocalipse... Isso é legal de falar. Ele vai lá em Apocalipse 22, 2, ele fala assim: no meio da praça da cidade, ele está falando da Nova Jerusalém, do novo templo ali, de um e de outro lado do rio, tem um rio ali que sai, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Que interessante. Dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores não murcham. Então ele fala que... E serve para quê? A folha da árvore? As árvores que não... alimenta as nações, são para cura das nações. Cura dos povos, das nações. Então é interessante que ele vai falar... Da onde é que está vindo a água, né? Cara? Esse é o lugar. Olha que interessante, ele fala... João vai usando um montão de figuras novas e antigas. Verdade. Novas como Jerusalém, da cidade, mas também ele vai trazer o rio, que tem um rio no meio dessa cidade. Ele está falando dessa fonte de Gênesis, ele está falando da árvore da vida. Sim. Agora não é uma, tem dos dois lados do rio. Tem assim, para qualquer um que tá chegando de um lado ou de outro. Ou é a mesma, né? É a fartura. Dos dois lados. Ou é a mesma, mas aqui é quase assim, ó. De um lado e de outro tá essa árvore. Boa, é porque ele fala uma árvore, mas que tá dos dois lados. Que é uma árvore que tá em todo lugar. E não tem como não lembrar de Salmo, né? Falando sobre as árvores, as folhas que não murcham. E folhas são coisas que curam, né? São antibióticos, são, sei lá. Nesse caso aí, né? Ainda direto. Remédios, antibióticos não, remédios que vão curar. Cara, tanta coisa, né? Tanta coisa. E que a gente, por pular texto em Gênesis, iria perder. Ainda sobrou um monte de coisa pra falar. Né? Tem muitas outras coisas. Mas agora, quando você tira essa escama dos teus olhos, e a gente espera que do nosso está sendo tirado nesse bate-papo, do seu também, você possa ler a Bíblia com um novo significado. E essa é a ideia da gente estar expondo as origens.